ali na saída, a gente vai estar ajudando. Então, eu vou pedir para que o irmão Ademir, a irmã Milena não pôde estar nesta manhã, não está se sentindo muito bem. Irmão Ademir, vem cá, irmão Ademir, está de aniversário. Eita, Glória, o churrasco hoje é lá? Eu vou para lá hoje. Olha aí. Vamos cantar parabéns para os aniversariantes. E à noite nós vamos comemorar também as bodas da irmã Tânia e do irmão João, e da irmã Dinaura e do irmão Alexandre. Vamos cantar parabéns para esse povo bonito aí? Então, nesse mês de julho, o bolo é na casa. Olha bem, né? É na casa do Ademir, da Camila e da Milena. Só tem que acertar o horário deles estarem em casa. Vamos cantar parabéns? Amém. Vou pedir para o irmão Walter agora orar pelos aniversariantes. Ó. Vai sair daqui sem oração. Igreja que não ora não prospera. Então vamos orar. Amém. Obrigada, irmão Ademir. Depois a gente marca o churrasco? Depois a gente marca o churrasco. Tá certo. Você pode sentar só para que eu finalize aqui os avisos. Nós temos na quarta-feira o nosso encontro de mulheres pelo Google Meet. Então, não deixe de participar do nosso livro A Experiência na Mesa. A irmã Carla tem feito um trabalho muito lindo com as mulheres nas quartas. Participe às 19h30. Temos também a nossa cantina de missões, que está acontecendo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa sobre missões. Missões estaduais, nós estamos participando. Ontem, na nossa vigília, que por acaso estava maravilhosa, né, irmão Ademir? Foi maravilhosa a nossa vigília. Nós já começamos a falar o tema do mês de julho, que é avivamento, certo? Então, vamos trabalhar com isso, com oração, com jejum. Tem que jejuar, tem que orar. A gente tem que realmente manter o foco no Senhor. E uma das coisas que eu queria muito pedir para que a igreja fizesse é se comprometesse. Quando a gente abre ali na cantina uma possibilidade de encomendar, quem está colocando o seu produto para vender, para missões, precisa se organizar, certo? A irmã Lohane vende por encomenda, sabe que é assim, né? A gente compra os produtos já pensando nos irmãos. Então, ó, a irmã Márcia hoje tem a cantina com os bolos embriagados sem álcool, tá? Embriagado. Já vendeu, já foi. Era só quem tinha encomenda. Então, tem que encomendar antes. Senão, chega na hora, daí faz aquele beicinho. Não, tem paciência. Eu, se fosse você que não encomendou, já deixa a tua oferta. Amém? Então, assim, ó, não deixe de fazer a sua oferta para a campanha de missões. À noite, nós temos aí os combos, tem cachorro-quente. Participe, não deixe de participar. Dia 25, nós temos o Café Conexão. Você que ainda não se tornou membro da igreja ou está se reconciliando, participe do Café Conexão. É domingo de manhã, dia 25, certo? Mais perto nós vamos te lembrar. E amanhã nós teremos a celebração de lançamento da nossa campanha de missões estaduais. Ela vai acontecer às 20 horas pelo canal do YouTube. E o tema da nossa campanha, eu vou pedir para projetar aqui, para que a gente possa juntos ler o tema da nossa campanha. Agora sim, você pode ficar de pé, que em seguida nós vamos ter o momento de louvor. Nossa campanha, então, o tema é Como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Então, amanhã à noite nós vamos colocar, a irmã Carla vai colocar lá no grupo da igreja, no grupo das mulheres, para te lembrar. Mas põe a despertar aí um pouquinho antes das 20 horas, para você assistir a celebração de lançamento da campanha de missões estaduais. Vamos ler juntos? O tema da campanha, Como as águas
Ah, mas pode ficar bem mais bonito. Vamos lá? Amém. Vamos fazer nossa leitura bíblica, então, para a gente já passar para o louvor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Vamos ler todos bem forte. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Que a gente possa viver diariamente em novidade de vida, lembrando que Ele é a nossa salvação e que somente em Jesus é que vamos ter completa felicidade. Salvação, e a ti me renderei.
Ontem na vigília nós falamos a respeito de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O tema foi esse. A gente precisa estar em comunhão com o Senhor mesmo que venham as batalhas, porque é nele que nós temos o perdão dos nossos pecados. Não é possível estar nas trevas e ter comunhão com o Senhor. A Bíblia é muito clara, aquele que está em trevas não tem comunhão com o Senhor. Então, que a gente lembre que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos curar, ele tem poder para nos libertar, e que a gente possa andar na luz, andar em novidade de vida, dia após dia. Isso é uma luta, meus irmãos, claro que é. Mas quem deixa de lutar, quem deixa de buscar o Senhor, esse já pertence ao inimigo. Então não deixe que isso aconteça na sua vida. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça.
Bom dia, amada igreja, graça e a paz. Que bom estar aqui, que bom revê-los. Sempre digo e gosto de repetir, é um privilégio servir ao Senhor Jesus, e um privilégio ainda maior de poder servi-lo aqui neste lugar, no meio desse povo, desse corpo que estamos formando e está em crescimento, amém? Que a palavra de Deus, ela sempre está sendo expandida, o Evangelho está sendo proclamado e o corpo vai crescendo, mas a cabeça sempre será a mesma. É Jesus Cristo. Ele é hoje, amanhã e sempre será aquele que está à frente de todos nós, está cuidando de todos nós, fazendo com que as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Então vamos em obediência ao Senhor, em temor ao Senhor, estar nesta manhã celebrando a ceia do Senhor, agradecendo a Ele pelo poderoso feito, o sacrifício na cruz por amor a nós, nos trazendo salvação, nos trazendo redenção, nos trazendo um recomeço, nos reconciliando com Ele mesmo através da morte do seu Filho na cruz. Quero convidar o irmão Ademir, a irmã Inês para estarem passando aqui para, no momento da distribuição da ceia, você que compreende a palavra, você que já é batizado, você que já está nos caminhos do Senhor, possa estar participando, amém? Então eu quero convidar você primeiramente a fechar os seus olhos, eu quero orar com você a respeito disso. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, que o Senhor nos permite estar aqui neste lugar, que chamamos da casa do Senhor, a igreja onde teu corpo, ó Deus, se reúne como uma comunidade, como uma igreja, ó Deus, que crê no Senhor, e se entrega ao Senhor para que seja feita a tua vontade. Estamos aqui para cumprir o teu querer, estamos para cumprir a tua vontade, não a nossa. Portanto, Deus, toma em tuas mãos as nossas vidas, toma em tuas mãos este lugar. Oramos, ó Pai, para que seja feito sempre a tua vontade em nossas vidas, Pai. Que esse seja o desejo de cada um aqui. Pai, em obediência, queremos celebrar, ó Deus, nesta manhã, a ceia do Senhor, Pai. Um momento onde nós nos recordamos de um feito do Senhor, algo poderoso, algo que nos trouxe obediência, algo que nos trouxe ensinamento. E nesse sinal de obediência nós queremos cumprir isso, Senhor. Em sinal de obediência ao Senhor e cumprindo a tua palavra, os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas, Pai. Ao sermos batizados, ao nos tornarmos, ó Deus, membros do teu corpo, ao ser aceitos por ti, Senhor Deus, selados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, recebemos do Senhor toda orientação, todo ensinamento, para que possamos andar no caminho reto, no caminho que nos leva ao Senhor, no caminho que nos leva, ó Pai, em direção a fazer a tua vontade. E assim queremos, ó Pai, colocar em tuas mãos estes elementos, ó Pai, que serão usados nesta manhã, este pão, ó Deus, que foi partido, para que fosse distribuído entre cada irmão, Senhor Deus, assim como o Senhor partiu o pão e deu para cada discípulo, dizendo: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Ó Deus, também este cálice, ó Deus, que também será, ó Deus, distribuído entre os irmãos, assim como o Senhor passou, Senhor Deus, o cálice para cada discípulo, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, é no teu sangue que nós somos lavados, redimidos, purificados. Então, muito obrigado, Deus. Obrigado pelo sacrifício que nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe salvação. Louvado seja o Senhor. Colocamos em tuas mãos esses elementos, porque sabemos que deles não há poder, neles não há bênção, neles não há salvação, mas há o sinal de obediência, há um sinal de compromisso que o Senhor fez conosco, nos mostrando que o Senhor estava se entregando por nós, por amor a nós, não porque merecemos, mas porque o Senhor estava em obediência ao Pai, cumprindo o seu propósito. Em nome de Jesus, são em nossas vidas em tuas mãos. Perdoa-nos se temos falhas
e aceita, ó Deus, este momento que estaremos fazendo em Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Então os irmãos podem estar passando os elementos. Você pega os seus elementos, segure aí com você, para que juntos possamos estar celebrando este momento. Enquanto nós vamos receber os elementos da ceia, vamos cantar a oração que o Senhor nos ensinou. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Só guardar aqui. Temos a orientação, a direção da palavra do Senhor para que possamos celebrar este momento. E eu leio com os irmãos o texto que está em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. E em memória de Cristo que nós fazemos. E do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. E em memória de Cristo que bebemos. Ainda diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, até que Ele venha, estaremos aqui juntos, como igreja, como um corpo, celebrando a ceia do Senhor, celebrando e glorificando a presença do nosso Deus Altíssimo. Vamos celebrar o Senhor, vamos continuar louvando. Deus abençoe as suas vidas.
agora, Pai, por este momento, que o irmão Walter vai nos trazer a palavra, que seja uma palavra que toque aos nossos corações, Deus, que o Senhor fale conosco e que possamos, Pai, estar com o coração aberto para ouvir, para receber mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Convido os irmãos que abram suas Bíblias, já podem ficar em pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Amém? A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 também diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, volta a repetir: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 29, volta a falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 6, fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 13, versículo 22 também fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado Deus, amado Pai, eis a Tua palavra, Senhor Deus, eis Teu povo. Que a Tua palavra chegue ao coração do Teu povo através, Senhor, desse Teu servo que está aqui, Senhor Deus, para Te servir tão somente. Que venha de Ti, Senhor Deus, porque é a Tua palavra e seja semente no coração. E que essa semente, Senhor Deus, frutifique, Senhor Deus. Que dê, Senhor Deus, uma planta que não seja só folhas, mas que seja também frutos, Pai amado. Que possam, Senhor, dar frutos de bênçãos na Tua obra, Pai amado. Esteja conosco nesta manhã. Te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. É interessante que as coisas de Deus são feitas não por coincidência, mas a missionária estava comentando que essa vigília tratava principalmente de avivamento. Avivamento é fervor na alma. Eu me lembro da passagem de Emaús, que 2 dos apóstolos de Cristo, não exatamente aqueles 12, mas existiam muitos apóstolos, mas 2, entre eles Cleopas, que não fala o nome do outro, eles caminhavam na estrada para Emaús, e eles comentavam, o assunto do momento era a crucificação de Jesus. E eis que um terceiro caminha do lado deles, e eles perguntavam: mas você não sabe o que aconteceu? E explicavam. De um momento para o outro, seus olhos se abriram, e eles perceberam que quem estava do lado deles era Jesus. E o seu coração se aqueceu. Eles foram tomados de um fervor, seus olhos brilharam, seu coração aqueceu, e eles foram tomados daquele fervor, e seus pés se apressaram, e seus lábios saíram em direção ao povo para anunciar que Jesus era vivo. E interessante que logo em seguida, Jesus apareceu para os discípulos, e a mesma coisa aconteceu, foram tomados de fervor, e ele disse: ide,
pregai o evangelho a todas as criaturas. Não deixar ninguém, prega o evangelho a todos. E aí começou a se multiplicar cada vez mais a quantidade de cristãos na terra, naquela época, que a população se localizava mais no Oriente Médio, na Ásia. E é importante que, conforme foi crescendo a população, começou a acontecer provações, perseguições. Tanto que em 54, no ano 54 depois de Cristo, o mundo era dominado por Roma, né, que crucificou Jesus, e em 54 era Nero. Ele com 17 anos assumiu o Império de Roma, e era um jovem muito afoito, era louco, era megalomaníaco, devasso, cruel, tanto que matou a própria mãe e diversos parentes, né? Ele, no ano de 64, no dia 17 de julho, ele incendiou Roma. Mandou botar fogo em Roma para construir uma cidade nova. Queimou Roma durante 7 noites e 6 dias. Enquanto Nero subiu na torre de Mecenas, vestido de ator, tocando lira. Metido a poeta. O incêndio foi uma coisa muito real e destruiu 10 dos 14 bairros que existiam na cidade. Dos restantes, esses 4 bairros eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso deu uma álibi para o Nero. Porque quando terminou o incêndio e morreu muita gente, a pressão popular do Senado, então ele usou esse álibi para condenar, para colocar a culpa de que o incêndio tinha sido feito pelos cristãos. Então começou aí um massacre terrível contra os cristãos. Nesse mesmo tempo, em 66, explode uma rebelião em Israel. Os judeus de Cesareia Marítima tiveram sua sinagoga profanada. Os Herodes, que eles nunca aceitaram a dominação romana, eles iniciaram uma revolução, e o general Tito foi mandado para Israel para acalmar, para acabar com aquela revolução. Esse general Tito Flávio, que era filho de Vespasiano, que assumiu Roma e começou a construir o Coliseu. Só que no ano 70, essa revolução eclode em Israel, e o general Tito domina Israel, destrói Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, mata milhares de judeus e promove a maior dispersão de judeus até então vistas, e até os anos 48, em maio de 48, quando se reconstruiu o Estado de Israel, através da ONU, e para nossa alegria, o presidente da ONU era Oswaldo Aranha, um brasileiro. Mas imagina que nos anos 70, Israel teve o povo aniquilado, espalhado pelo mundo todo. No ano 86, o imperador romano, o Domiciano, filho de Vespasiano, o Vespasiano tinha 2 filhos. Um era o Tito, que governou por curto prazo de tempo. Esse Vespasiano era um filho desprezado. Quando ele assumiu o governo, o império, o maior sonho dele era ser muito mais cruel que o pai, superar o irmão e ser como Nero tinha sido. Porque a coisa mais importante que dava ibope, acredito, era a crueldade em cima dos cristãos. Então, ele inaugurou numa festa de 100 dias o Coliseu. E durante esses 100 dias, foram mortos mais de 10.000 cristãos, trucidados por animais de diversas formas, por escarnecimento do povo. O imperador Domiciano acreditava ser Deus. Ele exigia culto e adoração à sua imagem. E para isso mandou erigir estátuas em diversas cidades que faziam parte do Império Romano, na Ásia Menor e nos outros países da época.
A Ásia Menor hoje, só para constar, é a atual Turquia, irmãos. Então, a Ásia Menor era muito potente na época, também era dominada pelo Império Romano. E lá ele também fez diversas estátuas. O imperador, ele acreditava ser Deus, e por volta do ano 91, quanto mais matava os cristãos, os cristãos tinham uma frase, que o sangue dos cristãos era semente, que quando matava o cristão, se levantava novos cristãos. Em Atos dos Apóstolos, diz que se convertiam milhares. E você sabe por que acontecia isso? Porque cada um dos cristãos tinha fervor no coração. Eles tinham seus pés lépidos, acelerados, eles só tinham um objetivo: ganhar pessoas para Jesus. E as pessoas, mesmo nos coliseus, elas iam cantando, eram mortas, mas elas sabiam, tinham certeza de que elas serviam um Cristo vivo. Então, o imperador Domiciano, em 91, ele deportou João para a ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, para matar João, para acabar com João, porque o João era o último apóstolo de Jesus Cristo que ainda estava vivo. E ele colocando lá, fechando todas as portas, ele acreditava que o evangelho não seria mais pregado, que as portas fechadas por ele acabariam com o evangelho. Ele só não contou com uma coisa, que Jesus falou, que a porta que eu abro, ninguém fecha. E nessa ilha de Patmos, o apóstolo João teve uma visão. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele fala sobre a visão que ele teve. Ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existiam mais de 100 igrejas na Ásia Menor, mas ele escolheu 7. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele impôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, são os pastores das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A partir dali, Jesus começou a falar com João e ditar como seriam as cartas. Mas é interessante que Jesus estava no meio das igrejas. As igrejas eram candeeiros. Por que candeeiros? Porque candeeiros iluminam. Candeeiros não põem nada à escura. Candeeiros é a luz do mundo. Esta é a figura que Jesus colocou para a sua igreja, porque Ele quer que as suas igrejas sejam luz que ilumine. E eram candeeiros de ouro, porque eram coisas muito importantes, muito nobres para o nosso Senhor Jesus. E ele não viu mais Jesus despido, humilhado. Ele não viu mais Jesus sofrendo, apanhando, sendo insultado, mas ele viu Jesus
cingido com vestes talares. Vestes talares eram roupas importantes. A sua cabeça e os seus cabelos não estavam mais empapados de sangue, não estavam mais escabelados, mas ele estava com o cabelo alvo como a neve, né? Ele estava com glória, não estava mais humilhado. Ele veio como aquele leão que colocaram a fotografia ali, eu achei muito interessante, na porta da igreja. Porque Jesus, na primeira vez, ele veio como cordeiro, mas a segunda vez ele vem como o leão da tribo de Judá. Ele vem com glória, ele não vai vir mais na forma como ele veio para servir agora, ele vai vir como o nosso rei, como o rei que vai arrebatar a sua igreja. E aqui ele mostra a importância da igreja que ele escolheu, 7 igrejas. E essas 7 igrejas são exemplo para todas as igrejas que nós temos hoje, nós vivenciamos hoje. A primeira carta ele mandou para Éfeso. Ele diz na igreja, na sua carta: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança. E aqui ele discorre sobre essa igreja, só elogiando, porque essa igreja teve tentativas de entrada de heresias, de pessoas que queriam se fazer falsos profetas, falsos pregadores, e essa igreja com energia conseguiu impedir que essas pessoas viessem. Foi uma igreja fundada por Paulo, era a igreja de Éfeso, a igreja da capital da Ásia Menor na época. Era uma igreja que era a igreja de João. O pastor na época dessas cartas era o pastor Timóteo. É uma igreja ortodoxa que falava e que pregava o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas, no final, Jesus fala a Éfeso assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É importante que Jesus, nessas cartas, ele tem 3 mensagens: elogio, exortação, instrução e promessa. Ele fala depois que ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ele elogia que a igreja de Éfeso não deu ouvidos para os nicolaítas, que eram uma seita que tentava entrar na igreja de Cristo. Eles se convertiam e tentavam passar a mensagem deles, dizendo que o prazer da carne era uma coisa que Deus criou, que era positivo, que era bom. Mas, irmãos, a verdadeira doutrina é a doutrina que está na palavra de Deus, não é a que vem, não é os modismos que vêm de fora. Não adianta fazer um livro que venda muito e que traga para a igreja com novos modismos. A verdadeira moda que está sempre, ontem e hoje, é a palavra de Deus. E Deus elogiou essa igreja, mas ele disse, você tem que retornar o teu primeiro amor. Por quê? Porque a igreja tinha perdido o fervor. Muitos casamentos são desfeitos, e muitas vezes coisas simples fazem que o casamento seja retomado. Quantas vezes, às vezes, tem uma crise familiar, uma crise dentro do casamento, aí você vai lá, começa a olhar aquelas fotografias, começa a olhar tuas lembranças, começa a ver teus filhos nos passeios, começa a lembrar das dificuldades que tu também já passou, e tu começa a dizer, mas eu tenho uma história com essa mulher. A mulher diz, eu tenho uma história com esse homem. E aí você começa a se reavivar, e começa a resgatar aquilo que parecia que estava perdido. Quantas vezes nós, irmãos, temos crentes que estão frios. Nós tivemos um PG ali na Borrússia, e teve um momento que eu senti que começou os irmãos ficar, e só para cumprir a escala, e não estavam com aquele fervor, e aí eu dei oportunidade para cada um daqueles irmãos. Hoje não vou pregar, eu fechei a Bíblia, eu senti, hoje não vai ter pregação, irmãos, fica
ficaram assim olhando. Hoje cada um vai dar testemunho da sua conversão. Perdemos o tempo. Houve choro, houve lágrimas escorrendo, porque quando tu reaviva o teu primeiro amor, teu coração se aquece, teus olhos brilham, teus passos se aceleram, porque tu quer levar a palavra de Deus, porque tu lembra do primeiro amor. O primeiro amor é como tudo começou, é aquilo que te converteu, é aquilo que fez você, sabe, ter aquele fogo de levar o casamento à frente, é aquele que deu fogo para te pregar o evangelho. Daqui a pouco você começa a ficar no mesmíssimo. A igreja de Éfeso era uma igreja próspera, uma igreja que tinha poder aquisitivo para fazer as coisas, não tinha problema nenhum, não tinha heresia, não tinha nada. Uma igreja ortodoxa, e é bom o ortodoxismo, mas precisa mais do ortodoxismo, precisa além da sã doutrina, precisa o fervor no coração. A carta à igreja de Esmirna, não houve exortação. A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida, a igreja mais pobre, era a igreja humilde. Como Jesus se dirige à igreja de Esmirna? Jesus se dirige com carinho. Ele fala ao anjo da igreja de Esmirna e diz: conheço, não diz conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas ele diz: mas tu és rico. Como que uma igreja pobre é rica? E há blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem que sofrer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É importante que a igreja de Esmirna, ela foi acarinhada por Jesus. É uma igreja que guardava os mandamentos, era uma igreja fiel, era uma igreja com fervor, era uma igreja que recebia perseguições. Ela precisava naquele momento, era um incentivo, era um apoio moral, em um sentido de que ela iria passar por mais dificuldade, mas Deus falou com ela: ser fiel até a morte. Irmãos, quando nós vemos a história dos cristãos, é coisa para nós ficarmos até constrangidos. Muitas vezes nós temos dificuldade de sair das cobertas quentes, né? Nós achamos que é um sacrifício, e muitas vezes nós falamos assim: eu vou ao culto, mas a mensagem pode não estar legal, sabe? As pessoas se preocupam com a qualidade da mensagem, ou com a qualidade do louvor, ou com a qualidade dos cânticos. Hoje o culto estava uma benção, hoje o culto estava uma maravilha, aqueles jovens cantaram muito bem. Você não pode vir na igreja assistir o culto. A igreja é o local de você prestar culto a Deus, prestar culto ao Senhor. Aqui Jesus está, e é interessante que na carta de Éfeso, Jesus fala que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele não só está no meio da sua igreja, mas ele anda no meio da sua igreja. E ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Meu irmão, Jesus conhece o teu íntimo, conhece tudo o que você faz, conhece tudo, sabe quem você é. Muito mais que a tua esposa, muito mais que teu colega de trabalho, muito mais que teu pastor. Ele conhece o teu íntimo. Eu conheço as tuas obras. A igreja de Pérgamo, a carta à igreja de Pérgamo, foi uma carta diferenciada também. Era uma igreja que era uma igreja rica, né? A cidade de Pérgamo, ela tem esse nome porque é de onde surgiu o pergaminho, né? Foi lá que foi
primeira vez feito o pergaminho. Lá foi uma cidade que venceu uma concorrência com Éfeso, que era a capital, para poder fazer uma estátua e um templo a Domiciano. Então ele diz assim, ó: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel e comerem coisas sacrificadas. Todavia tens os que sustentam a doutrina de Deus. Era uma igreja onde existia heresia, onde se pregava a sã doutrina, sem contar que ainda tinha o culto de Esculápio, né? Lá era uma cidade onde se cultuava diversos deuses, além que o Esculápio era o deus da cura, né? Pérgamo, então, tinha culto a vários deuses. O Esculápio, o deus da cura, tem a serpente que era o símbolo. E até hoje o jaleco dos médicos tem a serpente como símbolo, né? Vem justamente daquele tempo do Esculápio, né? Que o deus da cura. E o pastor Antipas, que era o pastor dessa igreja, ele foi queimado dentro de um bezerro de latão, aquecido até ficar incandescente. Como é que pode, né, irmãos? Um lugar onde um pastor é queimado vivo, onde sofre. Outros membros na mesma igreja flertam com o pecado, vivem no pecado. Como pode alguém participar da ceia do Senhor e termos crentes fervorosos, crentes fiéis e crentes em pecados? Numa mesma igreja. E aqui aconteceu isso aí que aconteceu em Pérgamo. Essas cartas de Jesus, que Jesus mandou João escrever as 7 igrejas, é bem aquela história que diz assim, ó: qualquer semelhança não é mera coincidência. Hoje nós vivemos situações muitas vezes parecidas. Tiatira, a carta a Tiatira também tinha muito a ver com uma igreja que deixava as heresias entrar na sua igreja, né? Tinha uma tal de Jezabel, que na verdade levava doutrina de prostituição, e nem sempre prostituição quer dizer o pecado da prostituição como nós conhecemos, mas a prostituição é fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. E aquilo estava normalizando, porque muitas vezes para crescer a igreja, quer fazer aquele bastantão para a igreja crescer, começa a deixar muita coisa acontecer, que está fora da doutrina de Deus. Muitas vezes acontece isso. Aí entrou também a profetisa, também fazia as coisas dela, e fazia heresia, e Deus chamou a atenção. E disse que puniria aquelas pessoas. Então, a igreja de Tiatira, ela cresceu. Quando ela cresceu, no início da sua caminhada, ela cresceu muito, mas depois tornou-se preguiçosa, não se interessava mais pelo trabalho da evangelização, não se interessava mais em enviar missionários, não se interessava mais pela oração, pela Bíblia, e acabou entrando cultos que não eram cultos do Senhor. E Jesus diz assim: restabeleça a fé. É uma igreja que é exortada. Sardes, Jesus chamou Sardes de igreja morta. É uma igreja protocolar. Sabe o que é uma igreja protocolar, irmãos? É uma igreja que faz tudo direitinho. Tudo direitinho. Muito parecida com a igreja de Éfeso. É uma igreja que
que já cresceu, que fez o seu papel, já enviou missionários. Então, bom, nós já fizemos a nossa parte. Nós já fizemos toda a parte, nossa parte. Eu vou fazer uma comparação aí como time de futebol. Tem time de futebol aí, que meu próprio time, o Grêmio está penando. Não adianta ganhar títulos. Ele tem que continuar, tem que matar um leão por dia. E no Evangelho também é assim. Você faz. Deus fala para você, Jesus fala para você, olha, filho, bom e fiel servo, fizeste. Agora tu vai sentar, diz, agora eu já fiz a minha parte, agora chega. Não chega. A tua vida, até o teu último suspiro, tu vai respirar Cristo, tu vai falar de Cristo, tu vai ser um cristão exemplar, tu vai viver uma vida com Cristo, e as pessoas que olharem para você, eles vão ver em você resplandecer a luz de Cristo. Você não pode se acomodar. Era uma igreja, pode ser assim, relaxada, preguiçosa, e Jesus exortou essa igreja, e exortou de forma terrível. Mas ele no final ele diz assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações. Depois tem uma carta a Sardes, que é uma igreja, perdão, eu acho que me perdi. A Sardes é a igreja morta, né? Então temos que vigiar. Temos que vigiar muito, irmãos. Não adianta nós nos acomodarmos na nossa prosperidade da igreja. Uma igreja sem vida não faz diferença na sociedade. Não incomoda o inimigo. Vive de aparência, repetindo rituais religiosos e tradições humanas. Sabe que o IBGE, em 2003, ele fez uma pesquisa que tinha 4% dos evangélicos desviados. Em 2009 tinha 14%. Deu um salto de mais 4 milhões de desigrejados e sem compromisso. A igreja precisa se renovar a cada dia para não morrer. Nós temos que buscar na juventude, incentivar a juventude, trabalhar com crianças, falar do Evangelho, ensinar a ter amor pela obra de Deus desde pequenininho. Não é para isso deixar as heresias. Eu tive no Oeste Catarinense trabalhando, e eu fiquei, sinceramente, escandalizado. Eu vi ali, pub gospel. O que é pub gospel? Ali era um barzinho, era quase um inferninho, não vou falar o nome dessa cidade, é no Oeste Catarinense. É triste, irmãos. E um colega meu, que nem evangélico não é, diz assim, aí Cabral, olha aí, ó. Quer dizer, já serviu de pedra de tropeço, já serviu para escandalizar ele. Então imagina outros crentes, como não, mas que isso? Não se contextualiza, não se deixa o mundo entrar na igreja. A igreja é para ir no mundo e levar a palavra de Deus. O papel da igreja é ir ao mundo e ser candeeiro, ser luz, e não as trevas entrar na igreja. Busque o renovo espiritual, irmãos. Depois temos a carta à igreja de Filadélfia. A carta da igreja de Filadélfia é uma carta maravilhosa. É aquela igreja, que serve a Deus. E interessante que eles se sentem fracos, eles se sentem sem poder diante das coisas que acontecem com o inimigo lá fora. Ele se sente fraco, mas olha como Jesus escreveu a carta para eles. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que fareis, que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses
que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mente, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que te amei. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Esta é uma igreja abençoada, uma igreja simples, mas uma igreja que serve a voz de Jesus. Deus quer uma igreja fiel, irmãos. Filadélfia nos ensina sobre ser uma igreja abençoada, fiel ao Senhor. Não importa o que aconteça, mesmo apesar das dificuldades. Esse é o verdadeiro problema da igreja. As vidas não podem se perder sem conhecer Jesus. Amém? Nós vamos entrar agora na última igreja. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, uma igreja que pode se dizer assim, poderosa. Eu vou ler a carta que Jesus escreveu para ela. Estas coisas diz o Amém. Jesus falando. Amém é ponto final. É o início, o meio e o fim. Essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável tu és, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É interessante como Jesus, ele é conhecedor de tudo, da geografia, ele faz um apanhado de Laodiceia, da igreja, porque ele conhece, foi ele que criou, e nada do que se fez, nada do que existe, não tem a sua mão. Ele estava no princípio, ele é o verbo, estava no princípio. E ele conhece a geografia. Laodiceia é uma cidade que fica num local onde, a 9 quilômetros acima, tem a cidade, é uma cidade que fica no Vale do Rico. Acima, 9 quilômetros, tem Hierópolis. Até eu assisti, estava preparando a mensagem, assisti um filme com a minha esposa, como é na Turquia, né, essas cidades, é uma cidade turística de potencial, e é muito linda Hierópolis. E é uma cidade que chama-se o Vale do Algodão, né, montanhas de algodão, rochas calcárias brancas, coisa mais linda, e é uma sucessão de cascatas, de águas termais, águas quentes, e que desce montanha abaixo, e aquelas piscinas onde os turistas vão tomar banho hoje, aquilo já existia naquela época de Cristo hoje. E a 9 quilômetros abaixo, tem outra cidade, que é uma cidade de águas termais frias, né, que é Hierópolis. Água termal gelada, né, águas geladas que são também terapêuticas. E Laodiceia era uma cidade que recebia, não tinha termas, e não tinha água terapêutica, ela recebia as águas da montanha,
e essa água chegava morna, era preciso tratar, era uma água que trazia problemas de saúde à população. Então, aqui Jesus fala, no seu exemplo, tu, se fosse fria, seria melhor se tu fosse gelada, mas como tu és morna, tem vontade de vomitar-te. Jesus estava incomodado com a igreja e colocou a cidade, que era a vaidade do povo, era a cidade, porque era a cidade mais rica da Ásia Menor, Laodiceia. Era mais rica que Éfeso, era mais rica que todos. Aí depois ele fala que tu estás nu. Mas Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Se você é pobre, miserável, Laodiceia era o maior centro bancário da Europa. Eu vou te dar colírio para os teus olhos, para te poder enxergar. Laodiceia era o maior centro terapêutico, médico, principalmente em oftalmologia, era referência na época. Como Jesus buscou cada ponto para poder tocar na ferida de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja farta, uma igreja rica, uma igreja que tinha todo um staff de pastores e de louvores, tudo remunerado, era as melhores poltronas, tudo bordadinho, não tinha ar-condicionado porque não existia, mas enfim, era um luxo a igreja, era uma catedral, um templo maravilhoso, assim, com colunas, era o maior da Ásia Menor. Mas ele disse assim, tu és pobre e miserável. Mas, irmãos, o que Jesus tem contra a riqueza? Jesus não tem nada contra a riqueza. Jesus quer que nós tenhamos vida com fartura. Mas por quê? Porque essa igreja era tomada de vaidade. Eu vou dar um exemplo com a música que eu mais amo, que é Grandioso És Tu. Eu imagino que essa igreja cantava Grandioso És Tu virada para um espelho. Porque ela se achava perfeita. Ela se achava grandiosa. Ela se achava mais. Os irmãos se reuniam porque gostavam. Eles selecionavam pela qualidade de voz. Tinha que ter o melhor, tinha que ser melhor de tudo, tinha que ser ótimo, tem que se dar o melhor para Deus. Mas tem que se dar para Deus, não para si, não para a sua vaidade. E o que tinha de mais na igreja de Laodiceia era a vaidade. Se esqueceu, se cantava para ti, eles tinham prazer de ir na igreja, eles tinham alegria de fazer o culto deles, e Jesus ficava do lado de fora. Jesus tem que ser o ponto principal. Nós não vamos chegar no céu, irmãos, e apresentar o nosso cartão ponto para Jesus, e dizer, Senhor, olha aqui, confere o meu cartão ponto, não faltei nunca no culto. E diz, eu não te conheço, meu filho. Quem tu pensas que tu é, eu não te conheço. Mas, Senhor, eu estava lá. Eu tive fome, tu não me desses de comer. Eu tive sede, tu não me desses de beber. Eu tive frio, tu não me desses de vestir. Quantas vezes o único gesto de um cristão é botar uma caixa dentro do porta-mala do carro, botar uma roupa? Às vezes tu tem que pensar e ver o que tu vem fazendo errado há tempo e tem que mudar a tua conduta. Bota uma caixinha, bota a roupa, quando tu encontra no viaduto, vai lá e serve o teu irmão. Porque se ele não é da tua igreja, ele é um filho de Deus. Paga um café, busca um café. Muitas vezes 8, 10 reais, tu compra um café com leite e um sanduichinho, dá lá para ele. Porque Jesus vai te cobrar. Quando eu tive fome, foi quando tu não desse para um dos meus. Nós podemos ser ricos, ter fartura, mas quanto mais nós temos, irmãos, mais compromisso nós temos com os outros. Muitas vezes a igreja faz campanha do quilo, isso é um privilégio, é uma oportunidade de você servir ao teu próximo. Quando se fala em missões, é a oportunidade, é o privilégio que você tem de levar a palavra de Deus distante, que você não vai cumprir o que Jesus te disse. Ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura, você não vai conseguir fazer isso. Você tem que abençoar alguém que faça as coisas que você não pode fazer. Você tem que ajudar na obra de Deus.
E ai daquele que não administrar bem o dinheiro que você botou ali para esse fim. Você entrega para Deus, porque essas pessoas vão dar conta. A palavra de Deus aqui foi dirigida aos anjos da igreja. Os anjos da igreja são os pastores. Os pastores são muito privilegiados diante de Deus. São os ungidos de Deus. Mas também são os mais cobrados. Quando a palavra de Deus fala que não entrarão no céu cães, não sei o que, idólatras. Sabe o que é cães? Em Isaías fala o que é cães. Cães são aqueles pastores que comem a gordura do meu povo, que comem a gordura do meu rebanho, são esses que se engordam, fazem do evangelho uma alegria de ganhar dinheiro, em vez de servir a Deus. Então nós temos que confiar que o nosso pastor é um homem de Deus, que a igreja está colocada na terra como um candeeiro, e confiar, porque a igreja do Senhor é a luz do mundo. Aqui, Jesus está passeando aqui no nosso meio também, irmãos. Como ele mostra lá na carta aos Efésios, lá, que ele não só está no meio, ele está passeando, e ele está aqui nesse momento, em nome de Jesus. Ele está aqui. Não adianta uma igreja, nós precisamos de uma igreja avivada, irmãos. Nós precisamos de uma igreja com fervor, mas não é muito barulho, porque não adianta muita trovoada e pouca chuva. Não adianta assim, muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Não adianta, irmãos, também uma árvore com muitas folhas e que não dá fruto. A igreja do Senhor precisa de fervor, tem que restaurar. Isto é o avivamento que está se falando. Quando Jesus, ele repreende e diz que ele repreende quem ele ama, muitas vezes essa mensagem é dura, é uma mensagem severa, pode não ser popular, porque nós queremos que seja acalmado o nosso ego. Mas é a verdadeira mensagem da cruz. É inadmissível, irmãos, que eu e você tenham uma vida fracassada espiritualmente. Nós devemos mudar, transformar-nos no poder de Deus. Porque Jesus não morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para gerar um cristão raso, fraco, frio, morno. Ele gerou um cristão para ter fervor, para ter o coração quente e os pés rápidos para levar a palavra de Deus. Para finalizar, Jesus reconheceu todas essas igrejas fracas, as fortes, as médias, com problemas, reconheceu como igrejas, irmãos. Deu a mensagem aos anjos da igreja. Nós, como membros, temos e fazemos parte da igreja, temos que mudar. A mudança tem que começar por nós, principalmente ouvindo a doutrina, a sã doutrina, e ouvindo a demonstração do nosso pastor. Todas elas tiveram oportunidade de arrependimento. Somente Jesus pode julgar a situação das igrejas. Ele não disse que uma igreja era melhor que a outra, mesmo elogiando. E não mandou ninguém sair da igreja. Éfeso tinha doutrina, não tinha amor. Tiatira tinha amor e não tinha doutrina. Nós podemos ser a igreja mais acolhedora da cidade, mas se não tivermos a sã doutrina, não podemos agradar a Jesus. Não podemos separar o que Deus uniu, teoria e ética, doutrina, vida cristã, credo, conduta, teologia e piedade. Não é importante o que você pensa da tua igreja, importante é o que Jesus pensa de você como crente. Amém? Louvado seja Deus, que a palavra de Deus possa falar no coração dos irmãos. É muito bom a gente navegar na internet. Muito cuidado, irmãos. Existem coisas muito abençoadas. A internet é uma porteira para o inferno e uma janela para o céu. Eu tenho assistido muito pastor Lamartine, Pose, pastor Hernanes, pastor Paulo Cabral, pastor Antônio Júnior, pastor Cláudio Duarte, pastor Eduardo Botim. Nós podemos
nos servir da palavra de Deus com alegria, ao invés de permitir que bobagens, que besteira entrem no nosso coração. Louvado seja Deus, que Deus esteja com os irmãos. Amém. Isso aí. Casgado. Amém. Obrigado a Deus, primeiramente, a palavra que nos trouxe ao coração nessa noite, nessa manhã. Obrigado ao irmão Walter, que tem se dedicado à pregação da palavra aqui conosco. E eu quero agradecer a cada um que esteve aqui nesta manhã, também nos acompanhou pelo nosso canal. Quero dizer a você que é um privilégio nós podermos servir ao Senhor. É um privilégio poder compartilhar do amor de Jesus. Ele nos chamou para sermos testemunhas e Ele tem nos dado toda a capacitação, Ele tem nos dado tudo o que a gente precisa, todas as ferramentas que nós precisamos para fazer isso. Amém? Eu sei que Deus tem abençoado, que Deus tem cuidado de cada um de nós. Mas eu sei também que tem muitos que estão lutando, tem muitos que estão desempregados, estão também passando pelas dificuldades de saúde. Precisamos orar. Eu quero convidar você agora a ficar de pé, para que a gente ore antes de encerrarmos este tempo, que logo mais, às 18 horas, estaremos aqui novamente para celebrar ao Senhor e dizer a Ele o quanto nós precisamos, o quanto nós dependemos do seu amor, o quanto nós dependemos do seu sustento, do seu mantimento, daquilo que Ele nos traz, daquilo que Ele nos proporciona. E também lembrar você que trouxe, que veio preparado, de forma voluntária, com seu coração, de coração também, a depositar os seus dízimos, suas ofertas, aquilo que você trouxe à casa do Senhor nesta manhã, sem nenhum constrangimento. Sempre lembrando que tudo que nós fazemos deve ser de coração, deve ser como uma entrega, porque tudo aquilo que Ele faz por nós foi uma entrega, é uma entrega. Então, se você veio preparado, aproveite este momento, traga seu dízimo, sua oferta, e depois volte para o seu lugar, e vamos encerrar este momento, vamos encerrar este culto, orando, com uma oração silenciosa. Depois você vai saindo ali, com calma, com tranquilidade, lembrando que quem fez a sua encomenda, pegar ali a sua encomenda ali, e logo mais à tarde também tem a cantina, tá bom? Deus abençoe as suas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos proporcionado dias aos quais nós estamos aprendendo, ó Pai, com cada detalhe, com os tratamentos do Senhor em nossas vidas, com as dificuldades, mas simplesmente, ó Deus, o Senhor tem mostrado a Tua misericórdia sendo renovada a cada dia, e muitas vezes nós não enxergamos isso. Pai, que nós possamos ter os nossos olhos abertos para aquilo que o Senhor está fazendo à nossa volta. Possamos compreender, Pai, que o Senhor tem o seu jeito de trabalhar, o Senhor tem o seu tempo, ó Deus, para operar, para fazer, ó Deus, aquilo que precisa ser feito. Porque muitas vezes não estamos prontos para receber, mas o Senhor sabe o tempo certo de nos dar, o tempo certo de nos agraciar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho orar, ó Deus, por aqueles que precisam, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, renovar, ó Pai, a aliança com o Senhor, restaurar, ó Deus, os seus caminhos diante do Senhor, tendo um compromisso, vivendo, ó Deus, um anelo, vivendo realmente, ó Deus, o compromisso que fez contigo quando aceitou a Cristo Jesus. Obrigado pela mensagem desta manhã, ó Deus, cujas cartas vieram, ó Deus, para que pudessem trazer um alerta, que nós estejamos sempre atentos, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus, para que a gente não venha, ó Deus, a cair nos erros, ó Deus, a cair na apatia, achar que está tudo bem, ou que estamos bem, que não há nada para melhorar, não há nada para fazer nesta obra, mas tendo simplesmente a certeza de que há muito a fazer,
Há muito que nós podemos cooperar com a Tua obra, Deus. O Senhor nos chama, e o Senhor tem nos chamado para esta missão. Que possamos aceitar essa missão, aceitar esse chamado e viver este compromisso de forma reta, correta e justa, Senhor, como assim o Senhor é. Toma em Tuas mãos a vida daqueles que, ó Deus, têm sido abençoados, mas pedimos nesse momento para aqueles, ó Deus, que estão desempregados, ó Pai, estão enlutados, estão passando por alguma dificuldade, seja na área da saúde, emocional, física. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha a tomar em Tuas mãos. Aqueles que estão nos acompanhando agora também pela internet, Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, cada casa. Em nome de Jesus, opera com a Tua bondade, com o Teu perdão. Trabalha, Senhor Deus, nos nossos corações para que a gente possa entender qual é a Tua vontade para nossas vidas. Qual é a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. E que assim possamos aceitar, ó Deus, compreendendo que esse é o Teu querer. Que a gente adore ao Senhor e sirva com todo o nosso coração, com toda alegria, porque o Senhor é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus correto e tem suprido tudo aquilo que precisamos. Louvado seja o Senhor por a vida daqueles que têm cooperado com esta obra, cooperado, ó Deus, com este lugar, para que a expansão do Teu reino não cesse. Em nome de Jesus, supre, ó Deus, essas famílias, supre cada lar, trazendo a Deus os mantimentos necessários, o alimento de cada dia, Pai. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.